Meu querido irmão, minha querida irmã, amigos que têm acompanhado esta jornada do conhecimento, louvado seja Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ele tem conduzido cada um de nós em conhecimentos maravilhosos. O tema de hoje, ele é de suma importância para todos aqueles que aguardam o fim da história de pecado, dor e sofrimento. Desde que Adão e Eva, eles transpuseram os portais do Jardim do Éden, todos os cristãos têm aguardado a bendita esperança do cumprimento da linda e maravilhosa promessa que Jesus fez aos seus discípulos, de que ele virá outra vez. Quando Jesus voltar, ele colocará um ponto final na história de toda dor e sofrimento que nós temos passado, desde que entrou o pecado no mundo. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, a sua caneta, o seu caderno. Convido você a compartilhar estes estudos com seus contatos, porque as pessoas precisam saber que Jesus vai voltar. As pessoas precisam conhecer as boas novas da salvação. Não fique com o conhecimento retido só para você. Compartilhe Jesus, compartilhe a esperança. Se inscreva no canal, curta, ative o sininho para que você receba todas as outras informações dos estudos que nós estaremos passando. Nós, nesse momento, faremos uma oração, pedindo ao Deus do céu que continue revelando a sua vontade para todos nós. Querido Pai, obrigada, porque a salvação está à nossa disposição por meio de Jesus, o nosso Salvador. Ilumina-nos o entendimento nesse momento, em nome de Jesus. Amém. A volta de Jesus marcará o início de um novo tempo. A volta de Jesus será o fim de toda sombra do mal. A primeira pergunta, qual é a maior promessa que Jesus fez? Está registrado no livro de São João, capítulo 14, versos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Qual é a maior promessa que Jesus fez? Que ele virá outra vez. Aleluia! E quando eu for, e ele já foi, ele foi preparar lugar. E eu acredito pela fé que a nossa morada no céu já está pronta na Nova Jerusalém. E Jesus vai voltar. Por que ele vai voltar? Para levar os filhos que aceitaram a ele como Salvador. Ele vem buscar os seus. Se alegre com essa promessa, com essa grande esperança. A volta de Cristo é a maior de todas as promessas que a Bíblia apresenta. Como nós já falamos, a volta de Jesus colocará um ponto final na história do pecado. A segunda pergunta. Podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? Jesus falou que voltará, mas nós precisamos e devemos marcar datas, o que a Bíblia nos adverte. Mateus 24, 36. Vamos conferir na Bíblia. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus adverte de que nós não devemos marcar data para a sua vinda, porque só quem sabe é Deus. E nós temos visto muitas pessoas cometendo erros ao estabelecer datas. Jesus foi enfático em dizer que o dia e a hora, só quem sabe é Deus. Vamos para frente. Pergunta 3. Como Jesus virá? Como Jesus virá? Mateus 24, 30 e 31 nos diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Essa promessa me alegra. Essa certeza, ela é pulsante no meu coração.
Jesus disse que ele virá sobre as nuvens dos céus. Ele virá e não descerá na terra. A Bíblia diz que ele estará sobre as nuvens dos céus. A Bíblia ainda diz que ele vem com todos os seus anjos, com grande clangor de trombetas, ou seja, Jesus vem e não vai guardar silêncio. Ele não vem em secreto para ninguém. Ele vem com todos os anjos e grande barulho de trombetas. Vai ser um dia de muita alegria, de muita festa. A volta de Jesus não vai ser secreta. Aqui diz que ele vai reunir os seus escolhidos. Você sabia que os anjos vão estar recolhendo aqueles que foram fiéis a Deus, que se prepararam? O seu anjo que cuida de você desde o dia que você nasceu, que está aí do seu lado. O anjo que guarda a sepultura daqueles que dormiram no Senhor. Aqueles anjos vão reunir os escolhidos, os salvos, e vão levar para as nuvens para encontrar com Jesus. Então Jesus virá com barulho. Vai ser um dia de muita alegria, de muita festa. Vai ser o dia da volta dele. É o dia mais esperado por aqueles que se prepararam e estão se preparando. Como Jesus virá, Apocalipse 1:7 também ainda continua complementando essa informação. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Nós já vimos que ele virá sobre as nuvens. Nós já vimos que ele vai vir com barulhos. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até quantos os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, de que outra forma a Bíblia nos diz de que Jesus vai vir? Ele vai vir de forma visível. A Bíblia diz que todo olho verá Cristo. Até quantos o transpassaram? Quem foram estes que transpassaram Jesus? Nós vamos ver uns temas mais para frente que vocês vão estar compreendendo melhor o que eu vou dizer agora. Aquelas pessoas que mataram Jesus, aquelas pessoas que zombaram de Cristo ali, naquela multidão, na cruz do Calvário. Aqueles soldados que maltrataram ele, que bateram, que cuspiram. Aqueles homens que condenaram a Jesus. Estes homens serão ressuscitados por ocasião da volta de Jesus, só para constatar, só para verem que de fato Jesus é o Filho de Deus, de que eles mataram o Salvador do mundo. E depois eles morrerão imediatamente também. Eles vão ressuscitar só para ver que Jesus é o Filho de Deus. Porque a Bíblia diz que todo o olho verá, inclusive estes homens que mataram Jesus. Jesus vai vir de forma sobre as nuvens do céu, sobre as nuvens dos céus que nós já vimos. Jesus vai vir com todos os anjos, com grande clangor de trombetas, então não vai guardar silêncio, não haverá silêncio na volta de Jesus. A Bíblia diz que todo olho verá Jesus. E de que forma ainda Jesus virá? Atos 1:11. Atos 1:11, capítulo 1 de Atos, verso 11. Pegue a sua Bíblia, vá marcando essas promessas maravilhosas. E lhes disseram, os anjos falaram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vistes subir. Olha só, Jesus ali estava se despedindo dos discípulos, Jesus estava subindo para o céu, e os discípulos ficaram olhando para o alto, olhando para Jesus. E os anjos desceram para confortar aqueles discípulos e disseram assim, por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará da mesma forma que vocês estão vendo ele ir. Então, a Bíblia nos diz que Jesus vai vir de forma pessoal, de forma literal, e todo olho vai ver Jesus. Que lindo e que certeza e que promessas maravilhosas. A outra pergunta, a pergunta número 4. O que acontecerá com os mortos e com os vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? O que acontecerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? 1 Tessalonicenses. A Bíblia, ela é um livro maravilhoso.
Nós já vimos no primeiro estudo que nós devemos estudar um pouquinho aqui e um pouquinho ali, sobre o mesmo tema. Nós estamos falando sobre a volta de Jesus e já estamos passeando por vários temas, por vários livros da Bíblia. Segundo 1 Tessalonicenses, melhor dizendo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Diz assim: o que ocorrerá com os mortos e vivos na segunda vinda de Cristo? Os vivos fiéis. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, ou seja, seremos levantados, levados às nuvens, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. O que ocorrerá com os mortos e os vivos fiéis quando Jesus voltar? A Bíblia diz que os mortos fiéis ressuscitarão, serão transformados e serão arrebatados. É outro texto que nos diz, que nos confirma. 1 Coríntios 51, 1 Coríntios capítulo 15, melhor dizendo. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 ao 54. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morrerão, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. A Bíblia diz que acontecerá o seguinte: quando Jesus voltar, com os mortos em Cristo, eles ressuscitarão, transformados, sem uma marca de enfermidade, sem um osso quebrado, sem uma perna manca, com os olhos perfeitos, com a audição perfeita, restaurados completamente. Esse é o estado dos mortos que ressuscitarão por ocasião da volta de Jesus. Aqueles mortos que dormiram em Cristo, ou seja, aquelas pessoas que ao morrerem, eles tinham aceitado Jesus como seu Salvador pessoal e Senhor. Essas pessoas ouvirão o soar da trombeta, ressuscitarão quando Jesus voltar e serão transformados e levados para as nuvens, onde estará Jesus para receber. E os vivos fiéis, porque quando Jesus voltar, nós estaremos nesse mundo normal, andando, trabalhando, comendo, casando, vivendo a nossa vida normal. E muitos serão pegos de surpresa porque não estão se preparando. Não estão atentos aos sinais e não estão se preparando. Mas esses vivos que foram fiéis e se prepararam para a volta de Jesus, a Bíblia diz aqui que nem todos morrerão. Então, quando Jesus voltar, terão pessoas vivas. E os vivos fiéis, quando Jesus voltar, diz que nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E seremos levados, arrebatados para junto de Jesus nas nuvens. Imagina aquela multidão de ressuscitados, salvos, sendo arrebatados, levados para as nuvens, junto com aqueles que estavam vivos e que não passaram pela morte, mas no momento da volta de Jesus, estavam ali preparados, estarão preparados, serão transformados também no abrir e fechar de olhos, e junto a essa multidão de ressuscitados e vivos fiéis, se encontrando com Jesus nos ares. Glória a Deus, eu quero estar nessa multidão. Ou ressuscitando para ver Jesus, ou vivo sendo transformado. Mas o meu desejo, o meu caminhar é para ver e viver esse momento. E eu te convido também para que você se prepare para esse momento. Será o momento do fim de toda dor.
de todo sofrimento humano. A volta de Jesus vai ser algo tremendo, maravilhoso. Experimente viver com Jesus hoje e se preparar para esse grande dia, para esse grande momento. Vamos estar dando sequência ao estudo. A pergunta número 5. O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? O que vai acontecer com aquelas pessoas que estarão vivas e não se prepararam para a volta de Jesus? Apocalipse, capítulo 6, verso 15 a 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. A outra passagem está em Apocalipse, capítulo 9, verso 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, sobre o mesmo assunto, vamos ver o que acontecerá com as pessoas que estarão vivas, mas não se prepararam para a volta de Jesus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, está escrito assim: Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O que acontecerá com quem não se preparou para aquele dia? Buscarão o esconderijo nas cavernas, pedirão aos rochedos que caiam sobre eles, pedirão a morte, mas a morte fugirá deles. Os ímpios morrerão. Sabe de que forma? Ao verem o resplendor da glória de Deus, o brilho da pureza de Deus. Aquela glória de Deus vai matar, vai destruir. Por quê? Tem Deus prazer na morte das pessoas? De maneira nenhuma. Porque hoje nós vivemos o tempo da oportunidade. Hoje nós vivemos o tempo da salvação. E o pecador é chamado a se arrepender, a confessar os seus pecados, porque Deus vai lançar nas profundezas do mar. E o pecador é convidado a ir até a Jesus para ter vida eterna. Mas se o pecador não larga o pecado, ele vai ser destruído. Por quê? Porque Jesus vem colocar ponto final no pecado. Vai destruir o pecado. Se a pessoa, o pecador, está com o pecado colado nele, praticando aqueles pecados, então os pecados que vão ser destruídos, consequentemente o pecador também vai ser. Jesus vai destruir o pecado. Se o ser humano não largar o pecado, vai ser destruído junto com ele. Tenhamos cuidado. Pois o tempo nosso de escolher a salvação é agora. A sexta pergunta: de quantas ressurreições a Bíblia fala? João 5, capítulo 5, versos 28 e 29. João capítulo 5, verso 28 e 29. A pergunta é: de quantas ressurreições a Bíblia fala? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Opa! Haverá então quantas ressurreições? 2 ressurreições. 2 ressurreições. A primeira ressurreição é para a vida, e a segunda ressurreição é a ressurreição do juízo, a ressurreição para morrer eternamente, para morrer para sempre. Daniel ainda confirma. Daniel capítulo 2, 12, aliás, Daniel 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. A Bíblia confirma 2 ressurreições. Uma para a vida eterna e outro para a destruição eterna. A primeira ressurreição, chamada de ressurreição da vida, acontecerá por ocasião da volta de Jesus.
Jesus vai vir e vai ressuscitar aquelas pessoas, como eu já mencionei, aquelas pessoas que se prepararam, que dormiram, que estão no cemitério, aguardando, que foram para os túmulos aguardando a bendita esperança da volta de Jesus. Essa ressurreição, a primeira, acontecerá quando Jesus voltar, daqui a pouco, nas nuvens dos céus. A outra ressurreição, a segunda ressurreição, que é para a morte eterna, ela vai acontecer após o período de 1000 anos, e este assunto nós estudaremos em sequência, tá? Sobre os 1000 anos, sobre essa ressurreição. Então, por esse momento, é importante você compreender que existem duas ressurreições. Uma ressurreição para a vida eterna e outra ressurreição para o juízo, para a condenação eterna. Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Vimos que haverá duas ressurreições e qual período existirá entre uma e outra? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Opa! Bem-aventurado e santo é feliz aqueles que terão parte na primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida eterna. Sobre esses, a segunda morte não terá autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, a pergunta foi, quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Um período de 1000 anos, que será um assunto que nós vamos ver mais para frente. Na primeira ressurreição, todos os justos serão levados para o céu. Os que estavam mortos ressuscitaram e os vivos, eles ficarão com Deus por 1000 anos. Nós ficaremos com Deus por 1000 anos. E depois voltaremos para esta terra, para presenciar a ressurreição dos ímpios e a condenação. Nessa terceira vinda, após o milênio, haverá a ressurreição dos ímpios. Eles se levantarão para receberem a punição de seus erros. Nós vamos ver isto no próximo assunto. Quanto tempo existirá entre uma ressurreição e outra? 1000 anos. Qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? No dia da volta de Jesus? Isaías 25, 9. Qual será o cântico dos salvos naquele dia? Diz assim, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Vai ser um dia de regozijo, um dia de alegria, porque nós vamos ver Jesus, a quem nós tanto aguardamos hoje. No dia da volta de Jesus, teremos um cântico de louvor, de gratidão. A nona pergunta, que convite Jesus nos faz hoje? Mateus 11. Jesus nos faz um convite para cada um. Mateus 11, verso 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para as vossas almas. Qual é o convite de Jesus? Que nós possamos ir a Ele, porque Ele tem descanso para nos dar. Jesus é salvação, e a salvação é para todas as pessoas. Mas cada pessoa precisa aceitar esta salvação, para fazer parte daquele grupo que vai ser ressuscitado por ocasião da sua vinda, fazer parte daquele grupo que vai se alegrar com a sua vinda. Amém? O convite está estendido. Vamos em direção a Jesus. Vinde a Jesus, todos. A 10ª pergunta. Qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Mateus 25, 41. Qual será o resultado da rejeição ao convite? Como nós gostaríamos que todos aceitassem o convite? Imagine Jesus, ele muito mais deseja que todos aceitem o convite da graça, da salvação. Mateus 25, 41. Então o rei dirá para aquelas pessoas que rejeitaram e estão rejeitando o convite. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda,
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus dirá: apartai-vos de mim. Eu não conheço vocês. Que triste será ouvir uma sentença dessa. Jesus está oferecendo a salvação hoje. Como eu já falei, nem todos aceitam. E o resultado será que Jesus vai falar: apartai-vos de mim. E essas pessoas vão para onde? Aqui disse que vão para o lago, para o fogo eterno. E este fogo eterno, eu quero te dizer, que não foi preparado para você e para mim. O fogo eterno não foi preparado para nenhuma pessoa. A Bíblia diz aqui que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas muitas pessoas não estão andando com Jesus e nem estão aceitando Jesus. A Bíblia ela é enfática em dizer que só há dois caminhos. Ou eu ando com Jesus ou eu ando sem Ele. E se eu não ando com Jesus, automaticamente está a pessoa andando com o inimigo. E se não anda com Jesus, está andando com o inimigo, e a escolha, infelizmente, o resultado será a escolha que a pessoa fez durante a vida. O convite de Cristo é: vinde a mim, para que vocês tenham vida e salvação. Mas muitos não vão atender o convite. O desejo de Deus é que cada pessoa se arrependa e seja salvo. Porém, os que não andam no caminho da salvação irão partilhar do mesmo destino do inimigo de Cristo, o lago de fogo. Apocalipse 20:10. O ensino bíblico é claro, apenas após a segunda vinda de Cristo é que Jesus fará a separação definitiva entre justos e injustos, entre salvos e perdidos. Somente pela ocasião da volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo, é que ele fará essa separação. Deus sabe de todas as coisas. E não cabe a mim nem a você julgar quem está hoje salvo ou quem está perdido. Quem sabe é Deus. O convite de Deus é que todos nós nos aproximemos dele e nos apropriemos da salvação que o céu nos oferece. O convite está aberto. A porta da salvação está aberta para todas as pessoas se decidirem por Jesus. Vamos recapitular o nosso estudo de hoje sobre a volta de Cristo. A Bíblia fala que Cristo voltará à Terra. A primeira vinda aconteceu há 2000 anos atrás. Hoje nós aguardamos a segunda vinda de Cristo. O texto clássico da segunda vinda de Cristo está em São João 14, de 1 a 3. Jesus foi preparar lugar e voltará outra vez. E quando ele voltar, iremos para o céu. Jesus virá, nós aprendemos que Jesus virá sobre as nuvens dos céus. Ele virá não guardando silêncio, ele vem com muito barulho. Nós vimos que Jesus virá de modo pessoal, de modo visível, literal, e que todos os olhos verão. E ainda mais, diz que Jesus virá com os milhares de anjos tocando trombeta. Eita, dia de festa! Reflita nesse convite e nessa promessa que daqui a pouco vai se cumprir. Você quer se preparar para este grande dia e estar salvo na segunda vinda de Cristo? Você crê que haverá duas ressurreições, uma para a vida eterna e outra para a condenação e morte eterna? Você deseja viver a verdade a fim de poder morar para sempre no céu com Jesus e com os salvos e com os anjos? O convite está feito. Que o Espírito Santo de Deus te convença da sua necessidade da salvação em Jesus e se preparar para esse grande e esperado dia, que será maravilhoso, o dia em que nós veremos o nosso Salvador e que o pecado e a morte terão fim. Querido Deus, obrigada por esta promessa que aquece e nos motiva a vivermos para a frente e para o alto. Abençoa cada estudante da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.